Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o campeonato inglês. O Everton vence o Brighton por 2-0 com direito a 2 assistências de Jack Grealish. E na inauguração de seu novo estádio, depois de tantos e tantos anos no Goodison Park, eles inauguraram um estádio belíssimo, basicamente ali ao lado do rio que cruza a cidade de Liverpool, construíram nas docas. Fizeram um terreno que antes era água, na parte do rio, fizeram lá o terreno. É lindo o estádio do Everton, é bacana porque assim, o Everton é um time que tem um potencial financeiro maior, mas sofreu muito por causa dessa questão de instalações muito antigas. Por mais que você renove e assim, passa trabalhos de reformas dentro do Goodison Park, ele é um estádio pequeno, algumas coisas são muito mais difíceis de reconstruir, que aí ficam até questionando se a viabilidade financeira para uma reconstrução, se não é melhor já construir um estádio novo do zero, que vai conseguir arrecadar muito mais, que há mais espaço para lojas comerciais, etc. E assim, o Goodison Park é um dos estádios que tem coluna na frente de vários bancos, Tava na hora de mudar e eles mudaram bem, ao meu ver. E assim, o Everton do David Moyes começa bem, Tipo, tem alguns reforços que são bacanas, como é o caso do Jack Grealish. Eu acho que o Dewsbury Hall hoje fez o pênalti, mas eu acho que ele é interessante para um time como o Everton. É um time que em transição tende a ser muito chato de enfrentar, E defensivamente até agora começa melhor a Premier League do que estava, por exemplo, no ano passado, E ao meu ver, por exemplo, o David Moyes, eu acho que em comparação ao Sunday, ele traz mais qualidade para esse jogo de velocidade, E eu acho que os jogadores vão encaixando melhor com a ideia dele. E até agora o Everton começa a Premier League muito bem, Um time chato de se enfrentar. E destaque é o Grealish, 2 assistências nos últimos 40 jogos com o Manchester City. E agora 2 assistências em um jogo dentro do novo estádio do Everton. Acho que é o segundo jogo dele com a camisa do Everton. Então assim, esse é um jogador que tenta um recomeço depois de uma passagem no City que não fez bem a carreira dele, estava super bem no Villa, foi pro City, que obviamente ninguém ia recusar, a oportunidade de trabalhar com o Guardiola. Só que assim, o Grealish é um jogador que é potencializado por sistemas, E é nítido assim, até pela boa atuação que ele tem hoje, Que ele é muito mais o cara da transição, da velocidade, que era como ele jogava muito mais no Aston Villa do Dan Smith do que ser o cara do jogo posicional, entende? Do cara que vai para um contra um, Tipo assim, o Grealish gosta de usar muito mais velocidade e usar pensamentos mais rápidos, Ele é um cara que toma decisões mais rapidamente e o Guardiola ele gosta de uma armação mais lenta, Então, obviamente, a gente vê um time do Everton que assim vai dar ao Grealish um encaixe melhor. E o Everton tem começado até agora essa Premier League, que assim, sabendo utilizar bem essa virtude do contra-ataque, mas até certo ponto atacando mais do que eu imaginava, O Moyes não está deixando o time só entrincheirado e sai para contra-ataque. Hoje eles até brigaram mais pela posse de bola do contra o Brighton, o que fez o time se expor de certa maneira. Mas aí a gente chega a esse ponto, Se expôs contra o Brighton. Quem é o jogador que está ali no ataque do Brighton para marcar os gols? Quem? Danny Welbeck, Perdeu o pênalti, nota 5 a nota dele ali no jogo, Tipo no SofaScore. Olha, pra quem jogou os 90 minutos, cara, é uma nota muito ruim, E assim, dá pra ser pior, Dá pra ser pior, mas sabe o que é o pior, Tipo assim, você ter tanta chance, porque o Brighton teve chance na partida. Tem o Pickford do outro lado, ótimo goleiro, mas o Welbeck é uma demonstração de que, assim, o João Pedro vai fazer falta, Eu acho que o João Pedro tá jogando no Chelsea muito melhor do que eu imaginava. É um cara que se beneficiou de um novo contexto e parece ter dado o próximo passo para a carreira dele, mas o fato é que o Brighton tem esse problema, de que assim, por mais que seja um projeto organizado, por mais que seja um projeto bacana, que é um time que trabalha muito bem jovens jogadores, hoje você tem uma procura cada vez maior por esses jovens atletas, Chelsea, o próprio Arsenal também tem mostrado cada vez mais investimento nesse tipo de jogador, Real Madrid, Barcelona. Então assim, eu acho que cada vez mais esses jovens jogadores muito promissores já começa a ficar atentos para ir direto para um desses clubes, não que seja a coisa mais inteligente do mundo, Tem gente que dá sorte, como é o caso do Estevão, o Endrick não deu tanto, mas assim, muita gente já quer ir direto para esses clubes, E não querem ir para um Brighton da vida tão cedo, Que o Brighton, por mais que seja um time legal, eu acho bom para jovens atletas, É aquela história, é um time médio na Inglaterra. Por mais que tenha vendido bem, melhorado bastante as infraestruturas deles, é um time que, assim, não vai deixar de ser médio da noite pro dia, Por mais que ganhe esse dinheiro todo, É um time que ganha pouco dinheiro com patrocínios, é um time que tem um estádio menor, é um time que ainda vai estar preso a esse contexto pelo aspecto de que, assim, o potencial financeiro que eles têm ainda tem esses problemas
E eu acho que é uma coisa assim, eles vêm trabalhando bem nas dificuldades que lhes são impostas, mas hoje, por exemplo, não tiveram contratações que até agora mudaram muito a realidade da equipe. A equipe hoje até cria bem, eu não acho que a equipe está jogando desorganizada, mas a questão é, não foi produtiva quando se precisou. E agora perde para o Everton, 3 pontos que, assim, num jogo que teoricamente dá para jogar. É o Everton, não é o City, o Liverpool, entende? É o Everton, dá para jogar, perdeu os pontos, então não são sinais animadores. E uma atuação que me deixou muito a desejar foi a do Carlos Baleba, que estava sendo especulado para vender a 100 milhões, né, que é o que o Brighton quer, mas com esse tipo de atuação a avaliação vai cair. Então, que ele consiga se encontrar, porque, de novo, é o Everton, ele não teve uma atuação ruim contra um time do Big Six, onde o time controla demais o jogo, exige mais dele, foi contra o Everton na batalha de meio campo contra nomes como Desbury Hall, entende? Não é uma boa atuação aí pro Baleba, que inclusive foi substituído ao fim do primeiro tempo. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.